Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e é sempre um prazer te receber por aqui. Dessa vez, eu vou falar de algo que muitos inscritos do nosso canal são apaixonados. As teorias da conspiração. Gostou, né? Sobre isso, talvez o satélite natural da Terra seja uma das coisas mais misteriosas de todos os tempos. Desde muito antes do homem pisar na Lua, já existiam histórias e teorias malucas que até hoje muita gente acredita. Por exemplo, em 1965, um suposto cientista disse que a Lua não era feita de rocha. Não, mas sim de plasma. Também existem pessoas que acreditam que a Lua nada mais é do que um lar de seres extraterrestres. E ainda há os que não acreditam que o homem realmente pisou na Lua. Então, vem comigo, que eu conto todos os detalhes dessas teorias para você. Há alguns anos, pesquisadores encontraram evidências de que um planeta chamado Theia colidiu com a Terra, criando um grande anel de fragmentos em volta do nosso planeta, que formou o sistema da Terra e da Lua. Essa teoria é aceita desde 1980, quando a análise da rocha lunar trazida pelos astronautas da Apollo mostrou vestígios do tal planeta. Theia recebeu o nome de uma deusa na mitologia grega, que dizia ser a mãe de Selene, deusa da Lua. Bom, mas tem quem pense diferente. Em 1965, um misterioso cientista deu uma entrevista para um canal de TV australiano e fez algumas afirmações curiosas. Conhecido apenas como Professor R. Foster, ele deu uma entrevista de quase 10 minutos sobre a natureza da Lua. Na ocasião, ele afirmou o seguinte: a Lua não é um pedaço de rocha, mas é um fenômeno de plasma cósmico. E esse fato acabará por se confirmar. Fiz algumas previsões que foram confirmadas em 1958 e a situação agora está chegando perto de uma confirmação completa. Quando questionado sobre quais seriam as consequências caso sua teoria estivesse correta, ele respondeu o seguinte: o resultado seria profundo e decisivo porque dará a prova de que a reinvestigação completa das leis da natureza é necessária, porque a Lua é um plasma e nenhum homem jamais pousará nela. Mas o que é esse tal de plasma? Primeiro, precisamos entender que o mundo material e o universo em que vivemos é composto de energia, certo? E essa energia tem 3 estados naturais fundamentais: o sólido, o líquido e o gasoso. O plasma seria o 4º estado fundamental da matéria. Ele é formado quando uma substância no estado gasoso é aquecida até atingir um valor tão elevado de temperatura que faz com que a agitação térmica molecular supere a energia de ligação, responsável por manter os elétrons em órbita do núcleo do átomo. Quando os elétrons se soltam, a substância se torna uma massa disforme, eletricamente neutra e formada por elétrons e núcleos dissociados. Essas paradas assim... Não entendeu nada, né? Não, bom. Pois é, eu explico melhor. Tá, beleza, não. Vamos usar como exemplo a água. Quando aquecemos o gelo, ele derrete e se torna água. Ao aquecer a água, ela evapora e se transforma em vapor. Se aquecermos ainda mais o vapor, a agitação térmica molecular será maior do que as forças de ligação que mantêm os elétrons em órbita. Com isso, ocorrerá a ionização dos gases, fazendo da substância uma condutora de eletricidade e calor. Então, de acordo com essa teoria, a Lua seria feita de plasma, algo que não é palpável. Isso faz algum sentido para você?
Segundo o suposto professor, a Lua é de fato feita de plasma e não de rocha, o que torna impossível pousar nela. O problema é que quando o canal australiano procurou mais informações sobre o tal R. Foster, eles não conseguiram confirmar a identidade do professor, além dos dados nas anotações da produção de 1965. Também não conseguiram encontrar qualquer documentação de seu trabalho. Por isso, a melhor hipótese é que esse tal professor R. Foster era simplesmente uma farsa, até porque onde estão os estudos e a conclusão da pesquisa realizada por ele? Os teóricos da conspiração acham que, na verdade, o professor R. Foster foi uma pessoa real, mas seus trabalhos foram destruídos e ele desapareceu a mando de autoridades ao redor do mundo. Não seria muita coincidência o professor sumir após fazer afirmações tão polêmicas e poucos anos antes do homem pisar na Lua? Os únicos dados existentes sobre alguém com um nome parecido foram encontrados na Universidade de Dundee, na Escócia. As informações são de um professor de Ciências da Terra e Química chamado Ray Foster, que também era chefe do Departamento de Química em Dundee. Também encontraram documentos sobre um estudo que Foster realizou com um outro professor sobre espectros de absorção em estudos mecânicos de ondas ultravioletas e o mecanismo de oxidação de combustíveis gasosos. Apesar de terem encontrado o nome desse professor, nunca encontraram nenhuma evidência de que ele fosse o mesmo R. Foster do vídeo, nem mesmo uma foto ou algo do tipo. Mas então, quem era o tal R. Foster? De onde ele tirou essa afirmação de que a Lua é de plasma e que seria impossível pousar nela? São perguntas que talvez a gente nunca encontre as respostas. Teorias como essa fazem muitas pessoas pensarem que o ser humano realmente nunca chegou à Lua. A partir disso, surgem mais teorias extremamente populares. Mesmo diante de muitas evidências, há quem acredite que a missão Apollo foi uma farsa organizada pela NASA, que usou fotos manipuladas e vídeos falsos para enganar o resto do mundo. Quem acredita nessas ideias afirma que, na época, não existia tecnologia o suficiente para fazer o homem chegar à Lua e retornar para a Terra em segurança. Eles também argumentam que foram usadas tecnologias de Hollywood para fazer as cenas. E uma das provas mais fortes de que tudo não passa de uma farsa é a bandeira que foi cravada na superfície lunar, que parecia tremular no vácuo do espaço. Como eu disse, ao longo dos anos surgiram diversas histórias envolvendo a Lua, principalmente alguns livros de ficção científica do início do século XX, que diziam que o nosso satélite natural é oco e habitado por alienígenas. Na década de 70, 2 cientistas soviéticos sugeriram que a Lua, na verdade, é uma espaçonave alienígena em forma de concha construída por extraterrestres com tecnologia e inteligência superiores. Eles argumentaram que a Lua não seria capaz de manter sua massa e campo gravitacional se não tivesse um núcleo denso. Antes dessas ideias surgirem, muita gente já achava que alienígenas habitavam a Lua. Em 1820, o astrônomo Franz von Grützissen disse que tinha visto cidades inteiras na Lua através do seu telescópio. Ele as descreveu com grandes prédios sofisticados e estradas. William Herschel, um astrônomo e compositor alemão naturalizado inglês, também dizia que alienígenas habitavam a Lua e que acompanhava o progresso da construção de uma cidade no satélite natural da Terra. Mais recentemente, um homem chamado Scott C. Waring afirmou ter encontrado 2 fotos no Atlas de Imagens da NASA, em 2013,
que tinham sido excluídas. Segundo Scott, que se auto-intitula como pesquisador de OVNIs, a evidência de que a NASA excluiu não é apenas de um OVNI, mas também confirma que a Lua não é real. Ela seria, de fato, uma estação espacial alienígena. Segundo ele, a superfície lunar é coberta de detritos para parecer um corpo celeste natural. Na linha de raciocínio dele, ela se abre como um portão e permite que naves espaciais entrem e saiam. Scott ainda defende que existe uma cidade alienígena no lado escuro da Lua, pois após analisar imagens da cratera Giordano Bruno, um buraco de 22 quilômetros de largura que fica no lado escuro da Lua, ele encontrou estruturas destruídas ou danificadas que podem ter 100 milhões de anos. Por fim, temos a teoria que diz que após o fim da Segunda Guerra Mundial, astronautas alemães viajaram para a Lua e estabeleceram uma instalação ultra secreta por lá. Existem até especulações de que Hitler não tirou a própria vida em um bunker. Nessa perspectiva, ele forjou sua morte, fugiu da Terra e foi viver o resto dos seus dias em um esconderijo lunar subterrâneo. Muitos supostos avistamentos de OVNIs foram relacionados à fuga dos nazistas, como o incidente perto de Roswell, em 1947. Esses avistamentos, no ponto de vista dos teóricos da conspiração, faziam parte de um suposto programa de desenvolvimento de OVNIs dos nazistas. Pode até ser que um dia a gente descubra que uma dessas teorias era verdadeira. No entanto, até então, esse papo de que a Lua é feita de plasma ou até mesmo que é habitada por alienígenas são só teorias da conspiração. Particularmente, eu prefiro acreditar que o homem realmente pisou na Lua e que em breve chegará a vez de pisar em Marte. Bom, e você? Qual a sua opinião? Escreva aqui embaixo para mim. E fiquem com Deus. Tchau!